Uma pessoa comete suicídio no mundo a cada 40 segundos. De acordo com um relatório lançado pela Organização Mundial da Saúde chamado Preventing Suicide: A Global Imperative, ano passado cerca de 800 mil pessoas cometeram suicídio. Isso significa que nós precisamos falar sobre esse assunto. O suicídio é a segunda maior causa de morte global de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. De acordo com esse relatório, o Brasil ocupa a 8ª posição em casos de suicídio no mundo. Só aqui no nosso país são 30 suicídios por dia, um a cada 45 minutos. Ainda de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde e os dados nacionais, a população LGBT, junto com os imigrantes, com os índios, são os grupos sociais com maior risco de suicídio. Só no Brasil, de 2016 para 2017, subiram cerca de 12% o número de suicídios. E o crescimento de suicídio entre a população jovem é o mais significativo nessa taxa. A Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério da Saúde do Brasil, inclusive, chegaram a uma seguinte conclusão: o tabu de que nós não podemos falar sobre o suicídio de maneira responsável e consciente precisa acabar. Nós precisamos discutir, falar sobre esse assunto. É muito difícil para mim falar sobre esse assunto também. É muito difícil começar um vídeo sobre esse assunto. Eu comecei esse canal falando um pouco sobre a minha vida, falando um pouco sobre os preconceitos que eu sofri, falando sobre como eu tenho superado isso. Eu recebi uma mensagem de um adolescente, de um menino, nesse canal, inicialmente falando coisas muito bonitas, dizendo que ele tinha uma admiração muito grande por mim, de que ele achava que eu tinha muita coragem para expor isso que eu tinha passado e que eu era muito corajoso por ter conseguido passar por tudo isso que eu passei e hoje ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa realizada. E para mim foi muito difícil chegar ao final da mensagem dele e ler ele dizendo que ele não tinha a mesma coragem que eu e por isso ele ia dar fim à própria vida. O mais chocante para mim ao ler aquela mensagem foi ver ele me chamar de corajoso, dizer que ele não tinha a mesma coragem que eu e por isso ia pôr fim à sua própria vida. O que eu queria dizer para aquele menino e disse nas minhas trocas de mensagem com ele é: não foi a coragem que me fez chegar até aqui. O pensamento suicida, ele fez parte da minha vida durante muito tempo. Em todo o preconceito que eu sofri, em todas as violências que eu passei dentro da minha própria casa, na escola, na igreja, nos ambientes que eu considerava seguro, que deveriam ser seguros para mim, o pensamento suicida, ele sempre passou pela minha cabeça, ele sempre esteve presente como um fantasma, às vezes até como um conselheiro. Durante muito tempo eu senti uma culpa imensa. Durante muito tempo eu acreditei que de fato eu era o problema. Era eu que era um problema naquele mundo. Era eu que era um problema na minha casa. Era eu que era um problema dentro daquela religião. E durante muito tempo eu pensei que eu poderia acabar com esse problema. Muitas vezes eu fui dormir à noite pensando que eu poderia não acordar. Muitas vezes eu dormi desejando não acordar. Eu lembro que teve uma vez que meu pai estava me batendo e que eu desejei que ele de fato me batesse até me matar, para que aquele sofrimento acabasse. Eu me sentia tão rejeitado, eu me sentia tão não amado, eu me sentia tão lixo, que a sensação de que eu poderia, de alguma forma, acabar com aquele sofrimento, deixar de ser um problema para o mundo, ficou presente durante muito tempo na minha cabeça. Mas eu nunca tive coragem de efetuar isso. Eu nunca tive coragem de seguir adiante. E durante muito tempo, o que de fato me motivou a seguir adiante foi a esperança.
foi a esperança de que algum dia aquilo tudo podia melhorar. E hoje eu tenho essa vida muito boa que eu conquistei. E o que eu sinto falta é de espaços onde esses jovens consigam de fato falar sobre esse assunto. Esse jovem viu no meu canal a chance de poder conversar sobre esse assunto, de poder falar sobre isso. E o que a Organização Mundial da Saúde, o que o Ministério da Saúde no Brasil perceberam foi exatamente isso. A gente precisa desconstruir essa ideia, esse tabu de que a gente não pode falar sobre o suicídio. Nós precisamos sim falar sobre o suicídio, de forma consciente, de forma responsável, a fim de prevenir, a fim de evitar isso, a fim de oferecer canais de escuta, de ajuda para essas pessoas. No Brasil existe uma ONG chamada CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que atende 24 horas por dia pelo site, por chat e por um telefone cujo número, na maioria dos estados brasileiros, é o 188. É esse que aparece aqui na tela, em que as pessoas são capacitadas para ouvir, para ajudar, para acolher pessoas que estão em estado de desespero, de desesperança, se sentindo sozinhas. Existem centros de apoio psicossocial em alguns municípios brasileiros, os famosos CAPS, que estão também abertos a esse tipo de acolhimento e de ajuda. Se você está passando por essa situação, não se cale, busque ajuda, busque na sua escola a orientação educacional, a maioria das escolas tem esse serviço, busque conversar com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos. Se você não se sentir confortável para conversar com esses adultos próximos a você, busque esse telefone 188 ou entre no site, busque o CVV, busque um CAPSI, busque ser atendido, busque ser ouvido. Existem inúmeros canais que podem te dar essa ajuda. Não fique sozinho, não se sinta sozinho e sozinha. E se você é um jovem LGBT, se você é uma pessoa homossexual, uma pessoa trans, que está nesse grupo de risco, porque não tem a sua identidade de gênero, não tem a sua orientação sexual acolhida, busque esses canais. Não se sinta sozinho. Eu sei que é difícil às vezes ter esperança, eu sei que é difícil às vezes ter força, mas busque ajuda. As coisas vão melhorar.